Então, para dar início ao nosso levantamento, né, a configuração do ponto que a gente está estacionado, a gente vai entrar na opção MED, pressionando F1, e a gente vai procurar a página 3 aqui, para a gente acessar a opção Grave. Então, para a gente procurar a página, a gente vai usar a tecla Função, essa tecla aqui. Então, a gente pressiona ela, página 1, página 2, página 3. Então, vamos acessar a opção Grave, F4, e vamos na opção 1, dados EST. A gente pode usar a seta aqui, ou a gente pode usar o atalho pressionando o número da opção. Então eu já usei a seta, selecionei ele dados EST, vou pressionar Enter. Chegando aqui na tela, ele está pedindo aqui o nome do ponto de estação, a altura do instrumento, as coordenadas e ainda tem a informação de descrição na próxima página. Então, nessa tela, a primeira coisa que eu vou fazer é inserir as coordenadas do ponto. Por quê? Porque ele está mostrando aqui para mim o nome do ponto do último levantamento que eu utilizei e as coordenadas desse ponto. É um ponto de estação que eu tenho usado anteriormente. Então, quando eu chegar aqui em coordenadas e for editar esses valores, ele já vai apagar o nome do ponto ali, porque a estação entende que eu estou criando um novo ponto. Então é a primeira coisa que eu vou fazer, é inserir as coordenadas aqui para depois eu colocar o nome do ponto lá em cima. Tá? Agora, se o nome do ponto, se eu quiser trabalhar com essas mesmas coordenadas, aí sim eu já posso chegar e só alterar o nome do ponto, manter aqui o valor das coordenadas. Então altero o nome do ponto, insiro a altura do instrumento, mantenho o valor das coordenadas e continuo minha configuração. No meu caso aqui eu vou alterar os valores, então vocês vão ver que o nome do ponto ali vai sumir. Então vou aqui inserir 2000 em norte, seta para baixo, ó, o nome do ponto já sumiu. Então, novo ponto sendo criado, 1000 em este, seta para baixo e vou manter aqui 100 na cota mesmo. Então, depois que eu inserir as coordenadas, aí sim eu venho aqui, insiro o nome do ponto. No caso do meu ponto vai chamar E1, tá? Então aqui já está como alfa. Se eu quiser mudar para numérico, eu uso o Shift aqui embaixo, vai minúsculo, número. Então vou deixar ali como alfa e vou digitar o nome do meu ponto, E. E para eu usar o número, eu posso tanto mudar no Shift como usar a tecla várias vezes. Eu pressiono várias vezes até chegar no 1. Olha lá, consigo usar assim também. Então coloquei o nome E1, agora eu coloco a altura do instrumento. Então meu instrumento, né, minha estação está nessa altura, 1.588. E vou utilizando seta para baixo aqui, ó, já inseri as coordenadas, né, as coordenadas estão corretas. Chegando na opção descrição, na próxima página, eu venho aqui no Layer F1, porque eu tenho a lista de descrição criada, né? Se eu não tiver, eu digito aqui normalmente. Então, como eu tenho a lista, eu entro aqui em Ler, procuro aqui a descrição, no caso o EST, né, já está selecionado, se não tiver usa seta, está selecionado o EST, pressiono Enter para selecionar a opção, já preencheu. Aqui embaixo coloco o nome do usuário, de quem está fazendo o levantamento, né? Isso não é obrigatório, então vou deixar em branco, e a gente vai pressionar a opção Grave, para ele poder gravar esse ponto de coordenadas na lista como nosso ponto de estação. Não vou usar o OK, vou usar sempre o grave, tá? Na configuração de levantamento eu nunca uso o OK, sempre o grave. O OK seria para a gente utilizar com pontos já existentes na caderneta da estação, da nossa obra. Então a gente já tem os pontos criados, a gente está reutilizando ele na continuidade de um levantamento. Aí eu posso chamar ele na lista e pressionar OK aqui, certo? Então, se eu não tenho ele na lista, estou criando ele do zero, que é o nosso caso aqui, a gente sempre vai pressionar o grave. Então, pressiono o grave, aí ele já vai perguntar qual vai ser minha orientação. Então, tenho duas opções. Tenho a opção de orientar por azimuth, né? Posso digitar o valor do azimuth que eu tenho calculado, ou zerar na ré, que é um método bastante utilizado. E se eu tiver a coordenada do meu ponto de ré, que é o caso da poligonal apoiada, né? Então eu tenho a linha poligonal fechada com pontos o ponto de ré conhecido, eu posso utilizar a opção visar ré. Se eu entrar em visar ré, ele vai abrir uma caixa para eu poder digitar as coordenadas da ré. No caso, como eu não tenho a coordenada da ré, eu vou usar a opção
1, azimuth. E pressiono Enter para continuar. Então ele vai ter a primeira linha aqui, azimuth, para eu poder digitar o valor do azimuth. Então vou trabalhar zerando na ré. Então vou colocar ali azimuth 0. Vou colocar a altura do meu alvo. Meu alvo tem 1,77. Seta para baixo. E aqui ele vai pedir o nome do ponto. Então o nome do ponto, eu vou chamar ele de E0. Coloquei o nome E0. Visualizo o ponto de ré. Já deixo o equipamento orientado, travado ali no ponto de ré. Aí só depois de travar o equipamento no ponto de ré, que eu vou vir aqui e vou pressionar o grave. Porque daí ele vai zerar o ângulo, ou vai fixar o valor do azimuth à minha orientação de ré. Então eu venho aqui, pressiono aqui F3 grave. O que ele fez? Zerou a nossa orientação. Então agora o meu equipamento está orientado. Só que eu fiz a orientação, mas ainda não fiz a leitura para o ponto de ré, né? Para eu obter a coordenada e obter a distância até o ponto de ré. Então, quando eu descer para fazer a leitura de pontos, o primeiro ponto que eu vou fazer a leitura vai ser o ponto de ré. Então eu mantenho o equipamento travado na minha ré e vou descendo aqui até a opção dados AD, que a gente vai levantar ângulo e distância e também coordenadas. Então ele já vai estar salvando os dois para a gente. Então eu vou aqui em dados AD, opção 3, posso acessar ela usando a seta e Enter, ou uso o atalho aqui na tecla 3. Então vou pressionar Enter para acessar. Então o primeiro ponto que eu vou medir vai ser o ponto de ré. Então eu já estou visado, o equipamento travado no ponto de ré, eu pressiono aqui Dist. Uma coisa importante, antes da gente ler, a gente verificar que eu fiz a configuração inicial, já deixei configurado com o alvo prisma. Esse símbolo aqui indica prisma. Se não tiver prisma, eu uso Shift para alterar. Fita, esse é o símbolo da fita. E esse é o símbolo da leitura sem prisma. Então a gente tem o vídeo, né? Já aprendeu a configurar as constantes. Então aqui a gente só precisa selecionar o alvo, é um atalho para a gente selecionar o alvo. Então eu fazendo minha orientação de ré, sempre no prisma. Vou deixar ali configurado para ler no prisma e vou pressionar Dist para fazer a leitura do meu ponto de ré. Ele fez a leitura. Agora eu vou gravar esse ponto. Então vou pressionar aqui F4 grave. Vou colocar o nome do meu ponto de ré. No caso aqui, meu ponto chama E0. Pressiono seta para baixo. Configuro a altura do alvo se necessário. Nosso alvo está com essa altura mesmo. Desço com a seta para descrição e vou entrar na lista. Venho aqui no F2 ler. Busca a descrição aqui. No caso, a minha descrição agora é ré. Enter. E pressiono OK para finalizar. OK. Aí ele vai me mostrar essa mensagem aqui, indicando que eu tenho um ponto configurado como E0, que é o meu ponto de orientação. Sem problemas, eu sempre vou usar o ADC, sempre vou adicionar. Tá? Eu só vou reescrever um ponto que eu tenha certeza que eu quero sobrepor. Nesse caso aqui, eu não tenho necessidade de sobrepor, porque um é orientação e o outro é coordenadas. Então eu sempre vou clicar em ADC para adicionar. Então pressiono aqui F1 ADC. E meu ponto de ré está feito. Então agora destravo o equipamento e posso fazer a leitura do meu ponto de vante ou começar a irradiar pontos, né? Medir pontos de detalhe do terreno. Nesse caso eu já vou orientar para vante e vou fazer a leitura da vante. Então agora eu visei meu ponto de vante e vou fazer a leitura do ponto de vante. Pressiono aqui Dist. Visei o ponto. Agora eu pressiono aqui grave para gravar o ponto. Então meu ponto de vante chama E2. Lembrando que eu posso mudar aqui de letra para número usando o Shift, né? Posso mudar aqui.
Então vai da maneira de cada um trabalhar, pode ir digitando aqui ou pode alterar para poder digitar já direto. Então eu coloquei o nome E2, nome da Avante, seta para baixo, coloco a altura do meu alvo ali tá com 1,25, seta para baixo, coloco aqui minha descrição, vem aqui no ler, busca minha descrição, no caso agora é Vante, Enter, tá preenchido, pressiona aqui OK para continuar. Então fiz minha avisada de Vante, agora eu já posso começar a levantar pontos de detalhe do terreno. Aqui no meu caso, eu vou mudar o alvo para sem prisma, então vou usar o Shift aqui, ó, fita, agora mudei o alvo para sem prisma e vou fazer a leitura de alguns pontos aqui. Então vou visar alguns pontos, vou mudar o ângulo aqui e vou visar um ponto de detalhe. Então pressiono Dist, ó, visei o primeiro ponto de detalhe, vou pressionar Grave, vou colocar o nome do ponto, P1, seta para baixo, coloco a altura do alvo, estou sem prisma, 0. E para configurar a descrição, né, desci aqui para a descrição, venho no ler e escolho a descrição. No meu caso aqui é poste. Então selecionei, pressiono Enter, está preenchido, pressiono F1 OK para continuar. Então tá aí a leitura, ele já muda automático para o ponto P2. Então agora vou mudar aqui e vou ler o ponto P2. Então o ponto P2 também é poste. Então eu posso utilizar o alto. O que o alto faz? Ele lê e grava o ponto já de uma vez. Não tem necessidade de eu fazer a leitura, e depois eu pressionar o botão grave para poder gravar os dados. O alto ele já lê e já grava. Então, se eu quiser mudar a descrição do ponto, eu uso o Dist. Se eu tiver numa continuidade de levantamento, tipo levantando ali guia, levantando o eixo de rodovia, eu configuro o primeiro ponto, né, faço o Dist, insiro a descrição correta e depois eu venho no alto e vou lendo automático. Ele já lê e já grava. Pressiono no alto. Leu, gravou, já mudou para o 3. Vamos ler o 3 agora. Alto. Já foi para o 4. Aí o 4, por exemplo, não é poste, é árvore. Então eu vou usar o Dist. Então viso lá o ponto 4. Pressiono o Dist. Aí eu venho no grave, F4. Aí ele me permite mudar o nome do ponto e mudar a descrição. Então vou mudar aqui a descrição, vou entrar aqui em ler. Esse ponto é uma árvore. Então vou descendo aqui até achar a descrição árvore. No meu caso chamar RV. Tá lá selecionado, pressiono Enter para continuar. Preencheu, pressiono OK. Vou ler o ponto 5 agora. Ó, o ponto 5 também é árvore. Então pressiono Alto. E ele já lê e já grava e já vai para o 6. Então o ponto 6, já posso usar o Alto novamente. Outra árvore. Já leu, já gravou e já pulou para o 7. Ah, o 7 agora é um ponto de guia, por exemplo. Então eu volto para o Dist. Pressiono aqui Dist. Aí eu venho aqui no grave. O nome eu vou manter. Seta para baixo a altura do alvo, configuro se necessário. Descrição, entro no ler e vou escolher a descrição guia. Escolher a descrição guia, Enter, pressiono OK para finalizar. Ele já muda para o ponto 8. Então, agora eu já levantei todos os pontos da estação E1 e eu vou mudar meu equipamento para a estação E2, né? Minha Avante. Agora eu vou montar o equipamento no E2. Então, o que eu faço? Eu já anoto o nome do último ponto, onde eu parei. Então, eu parei no P8. Então, o próximo ponto que eu for ler, ele vai chamar P8. Então, eu já anoto em algum lugar, no celular, numa caderneta, que eu parei no P8.
para na hora que eu for fazer a configuração na estação E2, eu já dar continuidade na nomenclatura dos pontos. Então já anotei ali que eu parei no P8, então vou desligar o equipamento e montar ele na estação E2. Para desligar o equipamento não tem muito segredo, pressiona o botão aqui, desligar, pressiona F3 sim, está desligado. E vamos lá para a estação E2. Então aqui a gente estacionado na estação E2, vamos seguir o procedimento, né? Nivela o instrumento, organiza todas as configurações, aí a gente volta lá em média. Vamos aqui F1 média, vamos entrar aqui na opção grave, F4, e vamos entrar na opção dados EST. Opa, passou uma, dados EST, Enter. Aí agora, ao invés da gente digitar as coordenadas, a gente vai buscar ela na lista, porque a gente já leu esse ponto como Vant. Então a gente vem aqui no F1 ler e busca o ponto na lista, que no caso é o ponto E2, meu ponto de Vant. Então selecionei o E2, pressiono Enter. Agora ele já preencheu as coordenadas para mim com a coordenada do E2. Seta para baixo, insira a altura do instrumento, no meu caso aqui 1.588. Seta para baixo, vou passando aqui pelas coordenadas que já foram preenchidas. Cheguei em descrição, entro aqui no Ler F1 para buscar a descrição na lista. Então a descrição agora é estação, ó, já está selecionado, Enter. Preenchi, tem o próximo aqui o usuário, se eu tivesse preenchido o usuário na primeira estacionada, ele já estaria preenchido, então já posso vir aqui no grave. Pressiono F3 grave para continuar. Ele vai aparecer reescrever, sempre vou pressionar ADC, F1. E agora eu vou fazer orientação. Então eu estou zerando em todas as minhas rés, então eu vou deixar aqui azimuth, vou continuar trabalhando com azimuth, Enter. Vou colocar aqui 0, botar para baixo. Vou configurar a altura do alvo, com o alvo aqui 1.25. Vou inserir aqui o nome do ponto de ré. No caso agora, meu ponto é o E1. Meu ponto de ré chama E1, ponto anterior, né? E1. E viso o ponto de ré, travo o instrumento, pressiono aqui o grave para zerar. Pressionei o grave, vai aparecer reescrever, porque já existe um ponto chamado E1, sempre vou pressionar F1 ADC. Pressionei ADC, agora eu venho para dados AD, e o primeiro ponto que eu vou medir vai ser a distância para o ponto de ré. Então esse procedimento ele é o mesmo da primeira parte do vídeo, então a gente já pode parar por aqui, porque daqui em diante não muda. A única coisa que a gente tem que ficar atento é que da estação E2 para as demais, para frente, a gente pode chamar a coordenada da lista, a gente não tem necessidade de digitar esse valor, porque a gente já levantou ele como Vant. Isso quando a gente estiver falando de um levantamento por poligonação. Tá? Então daqui em diante o procedimento é o mesmo. Pressionar dist, fazer a leitura, gravar. Né? O primeiro ponto que a gente vai fazer o dist é sempre o ponto de ré. Então eu li o ponto de ré E1, configuro aqui o nome do ponto E1, coloco ali a descrição ré, salvo e depois eu já vou continuar no meu ponto P8. Como a gente estava falando no começo do vídeo, a gente anota aqui que parou no P8, né, antes de desligar a estação, na estacionada anterior, para quando a gente for dar continuidade aqui, a gente saber de onde a gente parou. Certo? Então daqui em diante, leitura de pontos é padrão, é da mesma forma que a gente fez na primeira parte.